A garoa fina que se aninhava na janela da cozinha, uma névoa acinzentada que grudava nas vidraças, espelhava a sensação úmida e fria que se instalara nos ossos de Aurora. Não era apenas a umidade do inverno que a fazia estremecer, mas um cansaço que parecia ter se enraizado em sua medula, um desgaste da alma que pesava mais a cada amanhecer. Os joelhos rangiam ao subir os poucos degraus de sua casa, e as costas, outrora eretas, agora se curvavam ligeiramente sob o fardo invisível de 61 anos vividos em silêncio. As mãos, que um dia moldaram sonhos de açúcar, eram agora um mapa de veias proeminentes e manchas senes, um testemunho silencioso do tempo que se recusava a esperar. Ela se movia pela casa como uma sombra, e na rua, entre a multidão apressada, sentia-se um borrão, uma figura periférica que o olhar alheio simplesmente ignorava. Ninguém parecia notá-la. No ônibus, apesar de sua estatura mediana, era como se o banco ao lado dela permanecesse vazio por conveniência, nunca por um propósito real de espaço. As pessoas olhavam através dela, não para ela. Na fila do supermercado, as vozes se elevavam e diminuíam, e ela, ali, com sua cestinha cheia de ingredientes para o próximo bolo, era apenas um espaço a ser preenchido, não uma pessoa a ser reconhecida. Era uma invisibilidade dolorosa, um muro transparente que a envolvia, protegendo-a talvez, mas isolando-a de qualquer toque, de qualquer conexão que pudesse lembrá-la de que ainda estava viva. Essa dor silenciosa não era tristeza, mas uma condição de sobrevivência, um modo de operar sem ser vista, sem incomodar, sem existir de verdade. Ela se via no espelho, o cabelo grisalho cuidadosamente penteado, as rugas finas ao redor dos olhos que guardavam histórias que ninguém jamais pediu para ouvir, e a pergunta ecoava: quem sou eu agora? Quem me veria? Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Oh, isso ajuda demais a saber que essa história está chegando em corações que, como o de Aurora, buscam um pouco de esperança. A verdade era que Aurora havia aprendido a ser invisível muito antes de a idade chegar. Seu casamento, que durou mais de 40 anos, foi um palco onde ela gradualmente diminuiu de tamanho até quase desaparecer. Ele, o marido, um homem de poucas palavras e muitos silêncios, transformou a casa em um cemitério de afetos. O toque era um ritual esquecido, substituído por acenos frios e o burburinho constante da televisão. Ele a via como a zeladora de seu conforto, a cozinheira de suas refeições, a arrumadeira de suas roupas, nunca a mulher por trás da função, nunca a Aurora com seus próprios sonhos, seus medos, suas esperanças. Ela se lembrava de noites onde a cama de casal parecia um continente gelado que os separava, e ela, virada para o seu lado, abraçava o próprio corpo como se tentasse se aquecer com as memórias de um tempo que nunca existiu. A rotina era sua armadilha: acordar cedo, preparar o café, limpar a casa, cozinhar, dormir e repetir. Cada dia uma repetição monótona que lapidava não a pedra, mas o espírito. Ela se diluiu, evaporou, até que a ausência do toque, da palavra gentil, do olhar que reconhece, a transformou numa fachada. Uma boneca de porcelana que existia para decorar a vida de outra pessoa, mas que, por dentro, estava oca. Quando a viuvez chegou, não houve o choro convulsivo que a sociedade esperava. Havia, sim, um vazio ainda maior, uma reverberação da solidão que já existia. Ela se viu sozinha em uma casa grande demais, com um silêncio que, antes compartilhado, agora era dela, absoluto e ensurdecedor. Nos primeiros meses, o cheiro dele, a ausência de seus passos, a falta de seu ressonar, eram fantasmas que a assombravam. Mas, com o tempo, a casa começou a respirar. E a Aurora, lentamente, tentou respirar junto. Tentou se reencontrar nas receitas de sua mãe, nas cores de seu pequeno jardim, nos sorrisos forçados que dava aos vizinhos. Mas o muro, aquele muro invisível, permanecia. Ela achava que morreria atrás dele, esquecida, intocada, um mero sopro no vento que um dia se extinguiria por completo. Mas a vida, às vezes, tem seus próprios planos, e eles chegam disfarçados de rajadas de vento em feiras movimentadas. Aquele dia na feira, com o aroma de coentro e o bolo de fubá com goiabada que sempre saía de suas mãos, tinha sido um ponto de virada que ela ainda não compreendia totalmente. Ela não havia pensado muito no incidente depois, apenas agradecido o homem alto, de olhos doces e mãos fortes, agradecido e voltado para sua invisibilidade confortável. Mas Miguel, o carpinteiro aposentado, não a via como um borrão. Ele a via, ele a notava. E isso, por si só, já era um tremor nas fundações do seu muro. Na semana seguinte, a feira voltou, e com ela, o frio úmido. Aurora estava mais uma vez atrás de sua banca, o avental limpo, o cheiro de canela misturado ao do ar. Sentia o frio entrando pelas mangas da blusa de lã, um arrepio que ia da ponta dos dedos até a espinha. Seus olhos, acostumados a desviar o olhar,
a evitar qualquer contato mais prolongado, fixavam-se nas migalhas de bolo que caíam na toalha da banca, uma rotina mecânica para se manter ocupada. Mas então, uma sombra calorosa se projetou sobre seus doces. Bom dia, Aurora. A voz era grave e macia, como madeira lixada, e o nome dela, pronunciado com tanta clareza, a fez levantar a cabeça com um sobressalto. Era Miguel. Ele estava ali, parado em frente à sua banca, os braços cruzados sobre o peito, um sorriso discreto nos lábios. Havia algo em seu olhar que não era invasivo, mas profundamente acolhedor, como a luz do sol depois de uma longa chuva. Ele não a via através, nem ao lado. Ele a via. Bom dia, Miguel. Ela conseguiu responder, a voz um pouco mais áspera do que o esperado, embargada por uma emoção que não soube nomear. Um calor sutil começou a se espalhar em seu peito. Um desgelo que ela não sentia há décadas. Seus olhos percorreram o rosto dele, as rugas de expressão ao redor dos olhos, o cabelo grisalho, cortado rente. Ele também era um mapa de tempo, mas um mapa que parecia convidá-la a desvendá-lo. Ele era o oposto do passado frio, uma chama branda, mas constante. O vento não te deu problemas esta semana, não é? Ele perguntou. E a pergunta, simples como era, carregava uma preocupação genuína, uma gentileza que a desarmou. Seu coração, acostumado à inércia, começou a bater um pouco mais forte. Não, desta vez tudo em ordem, ela murmurou, sentindo um rubor subir-lhe às maçãs do rosto, um sentimento quase esquecido. As mãos começaram a tremer ligeiramente, e ela as escondeu sob a banca, temendo que ele percebesse sua fragilidade. Miguel não se afastou. Ele permaneceu ali, observando-a com uma paciência que era quase palpável. Vou levar um pedaço do seu bolo de fubá, se não for pedir demais, disse ele, o tom carregado de um respeito que ela não reconhecia. Era uma forma de reconhecimento, uma validação. Ela pegou o bolo, embrulhou-o com suas mãos trêmulas, mas firmes, e entregou-o a ele. As pontas dos dedos deles se roçaram brevemente. Foi um toque pequeno, acidental, mas para a Aurora foi como um choque elétrico. Um lembrete de que sua pele ainda podia sentir, que seu corpo ainda podia reagir. Um arrepio correu por sua espinha, um arrepio diferente do frio da manhã, um arrepio de vida. Ele pegou o bolo, pagou e, antes de ir embora, lançou um último olhar para ela, um olhar que parecia dizer, eu voltarei. E ele voltou. Semana após semana. Não apenas para o bolo, mas para a conversa, para a presença. Pequenas falas sobre o tempo, sobre as novidades do bairro, sobre a vida. E a Aurora, que passara décadas respondendo com monossílabos, começou a desdobrar-se, lentamente, hesitante. As palavras saíam dela como as primeiras flores da primavera, tímidas, mas cheias de promessa. Ela contava sobre suas receitas, sobre a alegria de fazer um bolo perfeito, sobre a tristeza de um cliente que não voltava. E ele ouvia. Ele ouvia de verdade. Seu olhar, paciente e caloroso, a fazia sentir-se vista, validada, como se cada ruga em seu rosto fosse uma linha de um poema que ele estava lendo. Eles começaram a se encontrar fora da feira. Um café na padaria do bairro, uma caminhada lenta pelo parque, onde as folhas secas crepitavam sob seus passos. As conversas fluíam, as histórias de suas vidas se entrelaçavam, revelando cicatrizes e sonhos guardados. Miguel contava sobre seu trabalho com a madeira, sobre a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Falava de sua solidão, de sua viuvez, mas sem amargura, com uma aceitação que a surpreendia. Ele não fugia da dor, mas a abraçava como parte da jornada. Em uma tarde cinzenta de domingo, enquanto a chuva martelava suavemente no telhado de sua varanda, eles estavam sentados, cada um com uma xícara de chá fumegante. O cheiro de terra molhada entrava pela janela, misturando-se ao aroma adocicado do chá. Aurora, sentindo-se segura, amparada pela presença silenciosa e calorosa de Miguel, começou a falar de seu passado, das longas décadas de casamento onde a intimidade era um espectro. As palavras saíam em sussurros, carregadas de uma dor que ela guardara por tempo demais. É estranho, ela disse, a voz quase inaudível, como a gente pode viver uma vida inteira e se sentir tão intocada, não só o corpo, mas a alma. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, traçando um caminho por entre as rugas que Miguel observava com ternura. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão e pousou-a suavemente sobre a dela, que estava apoiada na mesa. O toque era leve, mas firme, uma promessa. A pele de Aurora se arrepiou. Há quanto tempo? Décadas, séculos talvez. Ela sentiu uma onda de emoções a invadir. A vergonha de sua vulnerabilidade, a surpresa de sentir, a esperança de que talvez, apenas talvez, aquilo não fosse um sonho. O calor da mão dele irradiava, não apenas para sua pele, mas para seu coração, desfazendo mais um pouco do gelo acumulado. Ela olhou para ele, seus olhos marejados, mas com um brilho que há muito não existia.
A luz pálida da tarde entrava pela janela, iluminando os cabelos grisalhos de ambos, as marcas do tempo em seus rostos, e num sussurro quase inaudível, uma confissão que pesava como uma pedra em sua garganta, ela disse: "Faz anos que não sou tocada." As palavras saíram, cruas, verdadeiras, uma verdade que ela nem sabia que precisava vocalizar. Miguel apertou suavemente a mão dela. Seus olhos, profundos e cheios de compreensão, encontraram os dela. Não havia pena. Apenas um amor que parecia ter esperado por ela por toda uma vida. Um amor paciente, quente, protetor. E ele, com a voz grave e calma, a voz que era música para os ouvidos de Aurora, respondeu: "Hoje muda." O sussurro de Miguel: "Hoje muda." Ressoou nos ouvidos de Aurora como um eco de uma promessa há muito esquecida. Uma melodia que seu coração havia parado de tocar. Suas mãos ainda estavam entrelaçadas sobre a mesa da varanda, o calor dele penetrando a pele fina dela, desfazendo camadas de gelo que se acumularam por décadas. Os olhos dela, fixos nos dele, estavam cheios de uma mistura vertiginosa de medo e uma esperança tão frágil que parecia poder se quebrar a qualquer momento. Podia mesmo mudar? Poderia ela, aos 61 anos, marcada pelo tempo e pelo desamor, ainda sentir o toque, a intimidade, a vida? A chuva fina continuava a cair e o cheiro de terra molhada se intensificou. Miguel não soltou a mão dela, mas a apertou novamente, um gesto de firmeza e ternura. Ele se levantou primeiro com a lentidão calculada de quem sabe que o tempo é um aliado, não um inimigo. "Venha, Aurora. Vou te levar para casa. Não é bom pegar essa umidade tarde da noite." Aurora, acostumada a dispensar qualquer oferta de ajuda, a ser a provedora, a cuidadora, a dona de si em sua solidão, hesitou. "Não precisa, Miguel. Minha casa é aqui ao lado. Posso ir andando." A voz, embora suave, trazia o hábito de uma recusa automática, um mecanismo de defesa polido por anos de ser autossuficiente. O instinto de não incomodar, de não ser um peso, estava profundamente arraigado. Sua vida inteira foi sobre cuidar dos outros, dos pais, do marido, dos clientes que vinham buscar seus doces. Ela sempre ofereceu, nunca recebeu. Miguel sorriu, um sorriso cálido que chegava aos olhos. "Eu insisto." Ele não perguntou, não implorou. Ele afirmou. E havia algo na sua voz que não admitia contestação, não por imposição, mas por pura e simples gentileza. Ele estendeu a outra mão para ela, e Aurora, num gesto que a surpreendeu, aceitou. Suas mãos, enrugadas e marcadas, se encontraram novamente. Ele a ajudou a se levantar da cadeira de vime. E o contato físico, breve mas significativo, enviou um arrepio pelo corpo dela. No caminho para o carro, o braço dele gentilmente se roçou no dela, um contato inadvertido que para ela era como um rio desbravando um leito seco. Ele abriu a porta do carro para ela, um gesto de cavalheirismo que Aurora não via há tanto tempo que mal se lembrava de como reagir. Ela entrou, sentindo o estofamento macio sob suas mãos, o cheiro de couro e de algo sutilmente amadeirado que era peculiar a Miguel. Ele fechou a porta com um clique suave e ela o observou dar a volta e entrar no banco do motorista. O interior do carro era aconchegante, um contraste bem-vindo com o frio úmido lá fora. Ele ligou o motor e o calor começou a soprar pelas saídas de ar, aquecendo o ambiente e, de alguma forma, o peito de Aurora. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes espaçados e pelos faróis do carro. Miguel dirigiu lentamente, sem pressa, como se quisesse prolongar cada momento. "Você está com frio, Aurora?" Ele perguntou, sua voz baixa e atenciosa. "Não, agora não," ela respondeu, sentindo o calor do aquecedor acariciar seu rosto. Era uma sensação estranha, ser cuidada, ser perguntada sobre seu conforto. Era um luxo que ela havia esquecido que existia. Um cuidado tão simples, mas tão profundo. Ele parou em frente à casa dela. A luz da varanda acesa iluminava a entrada. Ele desligou o motor, mas não se moveu. Aquele silêncio que se instalou entre eles não era o silêncio pesado e opressor de seu passado, mas um silêncio confortável, preenchido com a promessa do que poderia ser. "Obrigada, Miguel," ela disse, a voz embargada. "Não precisa agradecer," ele respondeu, e virou-se para encará-la. Seus olhos castanhos, profundos e gentis, fixaram-se nos dela. "Aurora, você não precisa mais carregar o mundo sozinha. Deixa eu te ajudar um pouco." Ela sentiu as defesas se reerguerem, o muro invisível tremendo, mas resistindo. "Ah, Miguel," ela começou, um sorriso triste nos lábios. "Eu já sou velha, já passei da idade de ser ajudada. Já sou acostumada a me virar sozinha." Era a velha desculpa, o escudo que ela usava para se proteger de uma possível decepção, de um abandono. Ela se viu no espelho,
cabelos grisalhos e rugas, e a imagem de uma mulher cansada e sem encantos era a única que ela conseguia aceitar como verdade. Ele balançou a cabeça suavemente, a ruga de expressão entre suas sobrancelhas se aprofundando ligeiramente. Idade? O que é idade quando o coração ainda bate, Aurora? Eu vejo você. Eu vejo a mulher por trás da confeiteira, por trás da viúva, por trás de todas as responsabilidades que você carregou. Eu vejo a beleza que o tempo só aprofundou. Suas palavras atingiram-na no fundo da alma, um golpe gentil, mas firme, que fez o muro tremer até seus alicerces. Ninguém nunca havia dito que ela era bonita com as marcas do tempo. Ninguém nunca havia visto a mulher por trás da função. Ela sentiu um nó na garganta, os olhos marejarem novamente. A invisibilidade, que era sua maldição e sua proteção, estava sendo desmantelada peça por peça pela gentileza de um homem que parecia ter a chave para seu coração. Ele estendeu a mão novamente e desta vez ele a pousou suavemente em seu rosto, acariciando a pele macia de sua bochecha com o polegar. O toque era um convite, uma permissão. Eu vejo você, Aurora. Ele repetiu, sua voz um sussurro grave. E o que eu vejo é uma mulher que merece ser cuidada, que merece carinho, que merece ser feliz. O toque dele, tão delicado, queimou em sua pele. Não era um toque de desejo impetuoso, mas de pura e profunda ternura. Era o toque que reconhecia a dor, que validava a existência dela, que a lembrava de que ainda estava ali, viva, pulsante. As rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram com a emoção, e uma lágrima quente escorreu, molhando a mão de Miguel. Ela não tentou detê-la. Era uma lágrima de libertação. Eu? Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como se expressar diante de tamanha gentileza? Como aceitar algo que ela havia se negado por tanto tempo? Ele moveu o polegar suavemente para enxugar a lágrima. Não precisa dizer nada, apenas sinta. Sinta que você não está sozinha. E que sim, Aurora, você merece todo o amor e todo o cuidado do mundo. A cabeça de Aurora estava em um turbilhão. A mente racional, acostumada a anos de privação emocional, gritava perigo, ilusão. Mas seu coração, há tanto tempo adormecido, começava a despertar, a bater com uma força que a assustava e a inebriava ao mesmo tempo. Era uma dança delicada entre o medo do que era novo e a atração irresistível pelo que parecia tão certo, tão curativo. Ele não a beijou, não a apressou. Apenas manteve a mão em seu rosto, permitindo que ela sentisse a profundidade de sua promessa. Era uma intimidade que ia além do físico. Uma conexão de almas que reconheciam a dor e a esperança uma na outra. Finalmente, ele retirou a mão, mas o calor permaneceu. Preciso ir, mas amanhã, se você me permitir, eu venho tomar um café e a gente pode conversar mais. Aurora apenas assentiu, ainda atordoada. Suas palavras eram insuficientes para o que ela sentia. Sim, sim, Miguel. Ele sorriu novamente. Um sorriso que iluminou a escuridão da noite. Até amanhã, Aurora. Ele abriu a porta para ela e ela saiu do carro, sentindo o ar frio da noite na pele, mas com um calor no peito que a aquecia por dentro. Ele esperou até que ela estivesse segura em sua porta, e só então acenou com a mão e partiu. Ela entrou em casa, a porta se fechando suavemente atrás dela. O silêncio, que antes era um fardo, agora parecia ter uma nova qualidade, uma promessa. Ela tocou a bochecha onde a mão de Miguel havia estado. O toque físico, tão raro e ausente em sua vida, havia se tornado um bálsamo. Ele a via, ele a reconhecia, ele a tocava, não com desejo, mas com um carinho que era uma revelação. Aquele dia, de fato, havia mudado. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um alarme de esperança, um murmúrio de vida que atravessava o muro de sua invisibilidade. Ela se viu no espelho de sua sala e, pela primeira vez, não se viu apenas como uma mulher velha e cansada. Viu um brilho nos olhos, um rubor nas bochechas. Viu uma mulher que talvez, apenas talvez, ainda tinha muito a viver, a sentir, a ser. A fragilidade de seu corpo ainda estava lá. As rugas, os cabelos grisalhos. Mas agora havia algo mais. Algo que Miguel tinha despertado. A possibilidade de um futuro onde ela não seria apenas uma sombra, mas uma pessoa, amada, cuidada e, finalmente, tocada. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido, que mal conseguia romper as nuvens carregadas, mas para Aurora era como se o mundo tivesse sido lavado e um novo brilho surgisse. O cheiro de café fresco, que ela mesma preparava todos os dias, parecia ter um aroma mais vibrante. Ela se pegou sorrindo para o próprio reflexo no espelho, algo que não fazia há anos. As rugas continuavam ali, os cabelos grisalhos também, mas havia um novo fulgor em seus olhos, uma centelha de vida que Miguel havia acendido. Ela havia dormido melhor do que em muito tempo.
E o pensamento de que ele viria para o café da manhã enchia seu peito de uma ansiedade doce, quase juvenil. Miguel chegou pontualmente, trazendo consigo um pequeno buquê de margaridas brancas, as flores mais simples, mas que para Aurora representavam a pureza e a renovação. Ela o convidou a entrar, o coração batendo descompassado. O café estava quente, os pães de queijo recém-saídos do forno perfumavam a cozinha. Eles conversaram por horas, as palavras fluindo com uma facilidade que a surpreendia. Ele falava de seu trabalho, de sua família, e ela se abria mais e mais, revelando pedaços de sua alma que estavam selados por tanto tempo. O toque era gentil, quase imperceptível, as mãos se roçando ao pegar o açucareiro, um breve contato visual que durava mais do que o habitual. Mas a nova luz de Aurora não passou despercebida. Seu filho Ricardo, um homem de 40 anos, pragmático e um tanto controlador, notou a mudança no semblante da mãe. Ele a visitava semanalmente, sempre preocupado com as finanças, com o que ela estava fazendo, com quem ela estava vendo. Numa dessas visitas, ao ver o buquê de margaridas na mesa e sentir um ar diferente na casa, a desconfiança acendeu nele. "Mãe, quem te deu essas flores?" ele perguntou, com um tom que não era de curiosidade, mas de inquisição. Aurora sentiu o velho medo ressurgir, o receio do julgamento, da desaprovação, mas a centelha acesa por Miguel ardia. Foi o Miguel Ricardo, um amigo. O rosto de Ricardo se contorceu em uma expressão de desaprovação. "Miguel? Aquele carpinteiro da feira? Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já está numa idade, não acha que é meio ridículo começar com namoricos agora? Que ele quer? Seu dinheiro? A casa? A senhora não é mais uma mocinha para essas coisas." As palavras dele atingiram-na como facas geladas. O ridículo, o idade, a sugestão de interesse financeiro. Era o velho muro, reerguido pelas mãos de seu próprio filho, sufocando a pequena chama de esperança que começava a brilhar. Ela sentiu o sangue gelar, a vergonha subir-lhe ao rosto. Mas, desta vez, algo era diferente. A dor não era apenas de resignação, mas de raiva. Uma raiva que ela havia guardado por décadas. No dia seguinte, desabafou com sua amiga de longa data, Lúcia, uma mulher espirituosa e sem papas na língua que a conhecia desde a juventude. Elas estavam sentadas na sala de Lúcia, o cheiro de incenso suave pairando no ar. "Ele me disse que era ridículo, Lúcia, que eu sou velha demais para isso." A Aurora desabafou, as lágrimas escorrendo livremente. Lúcia, com seus cabelos coloridos e um olhar de águia, pegou a mão de Aurora e a apertou com força. "Ridículo? Ridículo é passar a vida inteira sem viver, Aurora. Ridículo é se importar com o que os outros pensam da sua felicidade. Você passou a vida cuidando de todo mundo, se anulando. Agora que a vida te dá uma chance de ser você, de ser amada, de sentir, você vai ouvir a voz desse seu filho machista e medroso." Ela olhou diretamente nos olhos de Aurora. "Vai viver, menina. Você não tem que pedir permissão para ser feliz. Sua vida é sua. Você merece cada riso, cada toque, cada suspiro que o Miguel puder te dar. Vai lá e seja feliz, antes que seja tarde demais. O tempo não espera." As palavras de Lúcia foram um bálsamo e um empurrão. Elas cortaram a névoa de autocrítica e medo que a envolvia. No fundo, Aurora sabia que Lúcia estava certa. Ela havia passado a vida inteira vivendo para os outros. Agora era sua vez. No dia seguinte, Ricardo apareceu novamente com a mesma atitude de protetor. "Mãe, eu só quero o seu bem. Não quero que a senhora se machuque, se iluda." Aurora o encarou, a voz firme, embora o coração estivesse acelerado. Suas rugas, que ele chamava de marcas de velhice, agora pareciam linhas de força, um mapa de batalhas vencidas. "Ricardo, eu te amo, meu filho. Mas eu passei a vida inteira vivendo para vocês, para seu pai, para você, para as expectativas dos outros. Eu me anulei, me fiz invisível. Acreditei que não merecia mais nada do que a solidão que me foi imposta." Ela respirou fundo, as mãos unidas sobre o colo, um gesto de força que ela mal sabia que possuía. "Mas isso acabou. Eu não sou ridícula, eu sou uma mulher. E eu mereço ser feliz. Mereço amar e ser amada, ser tocada e sentir. E não vai ser você, nem ninguém, que vai me impedir de viver o que me resta de vida, do jeito que eu mereço." O rosto de Ricardo empalideceu. Ele nunca tinha visto sua mãe assim, tão determinada, tão cheia de uma dignidade que ele havia tentado esmagar. Ela não era mais a figura submissa que ele conhecia. Ela era uma mulher que finalmente se via. O confronto a esgotou, mas também a fortaleceu. Ela sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado. E com essa liberdade veio a coragem de se entregar. Os encontros com Miguel se tornaram mais profundos. As mãos se procuravam mais, os abraços eram mais longos. O toque dele era um bálsamo, uma redescoberta de seu próprio corpo, de sua própria sensibilidade. Ele a fazia rir,
contava histórias e em seus olhos ela via um amor que a aceitava por completo, com todas as suas marcas e suas dores. Uma noite de outono, com a brisa fresca da noite sussurrando pelas árvores e o cheiro doce de jasmim vindo do jardim, Miguel a convidou para jantar em sua casa. A luz era suave, o jantar simples, mas delicioso. A conversa fluiu e a intimidade emocional que haviam construído atingiu um novo patamar. O desejo, antes um estranho, agora era um convidado bem-vindo, tímido, mas presente. Eles estavam sentados no sofá, as mãos entrelaçadas, o silêncio preenchido com a intensidade dos sentimentos não ditos. Miguel a olhou, seus olhos castanhos, cheios de carinho, e uma pergunta silenciosa. Aurora, ele sussurrou, a voz carregada de emoção. Você confia em mim? Ela balançou a cabeça, as lágrimas silenciosas escorrendo. Mais do que confio em mim mesma. Ele se aproximou e o beijo veio, suave no início, depois mais profundo, demorado. Um beijo que era um convite para o esquecimento, para a redescoberta. Não era um beijo de juventude, impetuoso e desajeitado, mas um beijo de almas maduras, pacientes, que sabiam o valor de cada toque, de cada momento. Aquele beijo a levou para um lugar que ela havia esquecido existir. O medo da invisibilidade do corpo velho, das rugas, das marcas do tempo, era um fantasma que ainda a assombrava. Ela se via despida, seus 61 anos expostos, e a vergonha ameaçava sobrepujá-la. No quarto de Miguel, a penumbra suave da luminária noturna criava um ambiente íntimo, o cheiro de cedro e de algo terroso que era só dele a envolvia. Ele se aproximou e, com as mãos gentis, desfez os botões de sua blusa. As mãos dele não eram impacientes, mas reverentes, como se estivesse desvendando uma obra de arte. Aurora sentiu seu coração martelar, o pânico de ser vista nua, exposta em sua velhice, invadir seus pensamentos. As imagens do passado, do marido frio que a tocava por obrigação, sem ver, sem sentir, ressurgiram. Ela fechou os olhos, apertando-os com força. Aurora, a voz suave de Miguel quebrou o silêncio. Olha para mim. Oh, ela abriu os olhos, e o que viu no olhar dele a desarmou completamente. Não havia julgamento, nem desilusão. Havia adoração. Havia uma ternura tão profunda que lavou todas as suas inseguranças. Ele continuou a tirar sua roupa e a cada peça que caía, ela sentia não a exposição, mas uma libertação. Ele tirou a camisa dela, depois o sutiã, as mãos acariciando suavemente seus ombros, seus braços, seu colo. O corpo dela, outrora um templo esquecido, começava a vibrar sob o toque dele. As rugas, as marcas do tempo que ela tanto temia que ele visse, eram acariciadas com a mesma devoção. Você é linda, Aurora, ele sussurrou, a voz rouca de emoção, beijando cada parte do corpo dela que ele desvendava. Os seios, antes vistos por ela como murchos e caídos, eram tocados com uma reverência que a fez ofegar. Ele beijou as marcas de estrias em seu abdômen, as veias salientes em suas pernas, as mãos calejadas. Cada toque era uma validação, cada beijo, uma cura. Ela chorou, não de tristeza, mas de um alívio avassalador. O alívio de ser vista, de ser adorada, de ser desejada, não apesar da idade, mas com ela. As lágrimas lavavam as últimas barreiras de sua invisibilidade, de sua vergonha. Miguel deitou-se ao lado dela e a abraçou, o corpo quente dele contra o dela, o cheiro dele, a textura de sua pele. Faz anos que não sou tocada, Miguel, ela sussurrou novamente. Não mais com vergonha, mas com uma franqueza que era uma entrega total. Ele a apertou em seus braços, os lábios roçando os cabelos grisalhos dela. Hoje muda, meu amor. Hoje muda para sempre. E com essa promessa, seus corpos se uniram, não com a impetuosidade da juventude, mas com a paciência e a ternura de almas que esperaram uma vida inteira por esse reencontro. O toque era uma sinfonia de cura, uma dança de descoberta. Cada beijo, cada carícia, era um ato de amor que não apenas unia seus corpos, mas curava as feridas silenciosas de uma vida inteira de solidão. E Aurora, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente viva, completamente amada, completamente presente. O sol da manhã, um raio tímido que espreitava por entre as cortinas da cozinha de Aurora, não era o único brilho a aquecer o ambiente. No peito dela, uma chama recém-acesa tremeluzia, alimentada pelas palavras de Miguel, pelos seus toques e pela promessa de que a invisibilidade que a aprisionava havia chegado ao fim. O cheiro de café, misturado ao aroma adocicado de um bolo de fubá que ela preparava com um esmero renovado, pairava no ar. Seus passos pela casa eram mais leves, e as rugas ao redor dos olhos, que antes pareciam marcas de cansaço, agora guardavam um brilho de antecipação. O mundo lá fora ainda tinha seus contornos desbotados, mas o mundo dela, o mundo de Aurora, estava ganhando cores.
Miguel tornou-se uma presença constante, um bálsamo em sua rotina. Os cafés da manhã juntos se transformaram em rituais de intimidade, onde as conversas se aprofundavam e as mãos se encontravam sobre a mesa, em toques discretos, mas carregados de significado. Ele a convidava para passeios no parque, para idas ao mercado, e em cada saída ele abria a porta do carro, puxava a cadeira para ela, pequenos gestos de cavalheirismo que Aurora havia esquecido que existiam. Ele a via de uma forma que ninguém jamais vira, com um olhar que ia além das marcas do tempo, enxergando a alma vibrante que ela pensava ter perdido. No entanto, essa nova felicidade não permaneceu incontestada. Seu filho, Ricardo, um homem de 40 e poucos anos, com a rigidez moral herdada do pai e uma preocupação exagerada com as finanças da mãe, percebeu a mudança. As margaridas no vaso da sala, o sorriso mais frequente nos lábios de Aurora e a leveza em seu andar, tudo isso acendeu um alerta em Ricardo. Em uma de suas visitas semanais, enquanto Aurora preparava o almoço com um leve assobio que ele não ouvia há anos, Ricardo a confrontou. O cheiro de molho de tomate temperado pairava no ar, mas a atmosfera na cozinha se tornou pesada, carregada de tensão. "Mãe", ele começou, a voz cortante, "estão me dizendo que a senhora está andando com o tal de Miguel, aquele carpinteiro da feira." Ele fez uma pausa. Os braços cruzados sobre o peito, uma postura que lembrava assustadoramente a do pai dela. "A senhora não acha que isso é um pouco excessivo? Uma mulher na sua idade, depois de ter vivido uma vida inteira. Esses namoricos não pegam bem, sabe? O que ele quer? Seu dinheiro? Sua casa? A senhora é velha demais para essas coisas." As palavras de Ricardo caíram sobre Aurora como pedras geladas. O excesso, a idade, a sugestão de interesse vil, tudo aquilo era a manifestação do muro que ela havia derrubado. Seu coração, que começava a florescer, sentiu um aperto doloroso. A vergonha tentou se aninhar novamente em seu peito. Uma voz antiga, sussurrando que ele estava certo, que ela era ridícula, que sua felicidade era uma ilusão tola. Ela sentiu as mãos tremerem enquanto segurava a colher de pau, o cheiro de manjericão perdendo seu encanto. Mas desta vez, algo era diferente. A dor não era apenas de resignação. Havia uma fagulha de indignação, uma raiva silenciosa que havia se acumulado ao longo de décadas de anulação. Ela sentiu o rubor subir-lhe ao rosto, mas não de vergonha, e sim de uma fúria contida. No dia seguinte, Aurora buscou refúgio e conselho nos braços de sua amiga Lúcia. Lúcia, com seus cabelos acobreados e um brilho perspicaz nos olhos, era a confidente de todas as suas dores e alegrias. Elas estavam sentadas na varanda de Lúcia, o cheiro doce das pitangueiras no quintal misturado ao aroma forte do café. "Ele me chamou de ridícula, Lúcia. Disse que sou velha demais para amar de novo." Aurora desabafou, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto marcado. "Que estou sendo tola, que ele só quer o que é meu." Lúcia a olhou com uma intensidade que fazia os olhos cinzentos de Aurora marejarem ainda mais. Lúcia apertou a mão da amiga com força, suas próprias mãos, também calejadas pelo tempo, um porto seguro. "Ridícula? Aurora, ridículo é você ter passado 60 anos da sua vida escondida atrás das expectativas dos outros. Ridículo é se importar com o que os fofoqueiros da vida vão dizer da sua felicidade. Você se anulou por um homem que nunca te viu, por um filho que agora quer te manter em uma gaiola de vidro para o próprio conforto. Mas e você, Aurora? E a sua felicidade?" Ela se inclinou para frente, a voz baixa, mas carregada de uma paixão ardente. "Você merece sentir, Aurora. Merece amar, merece ser amada, merece rir alto e andar de mãos dadas sem culpa. O tempo não espera por ninguém. Vai viver, minha amiga. Vai viver o que você sempre sonhou, o que você pensou que nunca teria. Não deixe que o medo ou a opinião alheia roubem a sua segunda chance." As palavras de Lúcia foram um sopro de ar fresco, um vendaval que varreu as teias de aranha de sua alma. Ela enxugou as lágrimas, sentindo uma nova força se erguer dentro dela, uma convicção que ela não sabia que possuía. Lúcia estava certa. Aquele era o seu momento. No dia seguinte, Ricardo apareceu novamente com a mesma expressão de desagrado, carregando uma cesta de frutas que parecia um suborno disfarçado de gentileza. "Mãe, eu só quero ter certeza de que a senhora está segura. Essa história com o Miguel não me parece certo." A Aurora o encarou, a voz calma, mas com uma autoridade que ele nunca havia ouvido. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando seus cabelos grisalhos e as linhas de expressão em seu rosto, que agora pareciam marcas de uma sabedoria recém-descoberta. "Ricardo, sente-se. Precisamos conversar." Ele obedeceu, surpreso com o tom de voz dela. "Eu te amo, meu filho. Sempre te amei. E por você e pelo seu pai, eu me sacrifiquei.
Anulei meus próprios sonhos, meus próprios desejos. Passei a vida inteira vivendo para vocês, para a casa, para as suas necessidades. Eu me tornei invisível, uma sombra que fazia bolos e arrumava a casa, e que aceitava uma solidão que não era minha, mas que me foi imposta. A Aurora fez uma pausa, a emoção embargando sua voz, mas ela não permitiu que as lágrimas viessem. Eu não sou uma propriedade, Ricardo. Eu sou uma mulher, e eu mereço ser feliz. Mereço ser amada, tocada, vista. Mereço sentir prazer, alegria, carinho, e não vai ser você, nem o julgamento do mundo, que vai me impedir de viver a vida que me resta, com dignidade e com amor. Ela respirou fundo, e em seu olhar havia uma determinação férrea. Eu passei a vida vivendo para vocês. Agora é a minha vez. Você pode aceitar isso ou não, mas a minha vida continua, e eu escolho ser feliz. Ricardo ficou sem palavras, o rosto pálido. Ele nunca tinha visto sua mãe assim, tão imponente, tão dona de si. A mulher que ele conhecia, submissa e quieta, havia desaparecido, substituída por uma figura de força e verdade. Ele percebeu com um choque que a mãe dele era, de fato, uma pessoa, com seus próprios desejos, e que ele não tinha direito de controlá-la. A conversa, embora dolorosa, foi libertadora para a Aurora. Ela sentiu um peso sair de seus ombros, um fardo que ela carregava há décadas. A decisão estava tomada. Ela havia escolhido a si mesma. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma leveza e uma alegria que ela nunca pensou que sentiria novamente. Os encontros com Miguel se aprofundavam, e o carinho entre eles crescia a cada toque, a cada olhar, a cada riso compartilhado. A intimidade emocional florescia, preparando o terreno para a física. Uma noite estrelada, com a brisa suave do outono a sussurrar nas folhas das árvores, Miguel a convidou para passar a noite em sua casa. O convite era mais do que físico. Era uma promessa de entrega total, de cura. O coração de Aurora batia em um ritmo frenético, uma mistura de medo e um desejo tão intenso que a surpreendia. No quarto de Miguel, a luz suave de um abajur amarelado criava um ambiente acolhedor. O cheiro de cedro, misturado ao aroma de jasmim vindo da janela aberta, envolvia-a. Ele se aproximou dela, os olhos cheios de ternura e respeito. Aurora, ele sussurrou, a voz rouca, você não precisa ter medo. As mãos dele, ásperas e gentis, começaram a desabotoar a blusa dela, e Aurora sentiu o corpo estremecer. O medo de ser vista nua, exposta em sua velhice, com as marcas que o tempo havia deixado. As rugas da pele, os seios murchos, as estrias que a gravidez e a vida haviam talhado em seu corpo. Era um fantasma que a assombrava. Ela fechou os olhos, apertando-os com força, as imagens do passado, do marido que a tocava sem ver, sem desejo real invadindo sua mente. A vergonha ameaçava engoli-la. Olha para mim, Aurora. A voz de Miguel, calma e firme, tirou-a do torpor do medo. Ela abriu os olhos, e o que viu no olhar dele a desarmou completamente. Não havia crítica, nem desilusão. Havia adoração. Havia uma ternura tão profunda que lavou todas as suas inseguranças. Um amor que via a beleza em cada imperfeição, em cada marca do tempo. Ele continuou a despir-lhe, e a cada peça de roupa que caía, ela sentia não a exposição, mas uma libertação. Ele tirou sua blusa, depois o sutiã, as mãos acariciando suavemente seus ombros, seus braços, seu colo, o corpo dela, que ela havia renegado por tanto tempo, que considerava invisível e sem atrativos, começava a vibrar sob o toque dele. As rugas em sua pele, as veias salientes, tudo era acariciado com a mesma reverência. Você é linda, Aurora, ele sussurrou, a voz carregada de emoção, beijando cada parte de seu corpo que ele desvendava. Os seios, que ela via como caídos e sem viço, eram tocados com uma devoção que a fez ofegar. Ele beijou as marcas de seu abdômen, as mãos, o rosto, cada ruga. Cada toque era uma validação. Cada beijo, uma cura que penetrava fundo em sua alma. Aurora chorou, não de tristeza, mas de um alívio avassalador, de uma alegria pura. As lágrimas lavavam as últimas barreiras de sua invisibilidade, de sua vergonha, de sua dor silenciosa. Miguel deitou-se ao lado dela e a abraçou. O corpo quente dele contra o dela, o cheiro de sua pele, a textura de seus cabelos grisalhos roçando o seu. Faz anos que não sou tocada, Miguel. Ela sussurrou novamente, desta vez não com vergonha, mas com uma entrega total. A confissão era um pedido, uma vulnerabilidade que era, na verdade, sua maior força. Ele a apertou em seus braços, os lábios roçando o topo da cabeça dela. Hoje muda, meu amor. Hoje muda para sempre. E com essa promessa, seus corpos se uniram. Não era sua impetuosidade da juventude, mas a paciência e a ternura de almas que esperaram uma vida inteira por esse reencontro. O toque era uma sinfonia de cura, uma dança de descoberta, de alívio. Cada beijo,
Cada carícia era um ato de amor que não apenas unia seus corpos, mas curava as feridas silenciosas de uma vida inteira de solidão. E Aurora, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente viva, completamente amada, completamente presente. Ela era vista, adorada e, finalmente, verdadeiramente tocada. O sol finalmente havia nascido em sua alma e o futuro, antes um borrão cinzento, agora se estendia à sua frente, vibrante, cheio de promessas. A manhã que se seguiu àquela noite transformadora amanheceu com um céu límpido, de um azul profundo que parecia prometer um novo começo. Na cama de Miguel, aninhada em seus braços, Aurora sentia o calor de seu corpo contra o dela, o cheiro de sua pele misturado ao seu, uma sinfonia de intimidade que preenchia cada fibra de seu ser. As rugas ao redor dos olhos dele, que ela agora conhecia tão bem, pareciam mais suaves com o sono, e a respiração dele, profunda e rítmica, era a melodia mais doce que ela já ouvira. O medo de ser vista nua havia desaparecido, substituído por uma sensação de aceitação e adoração que a fez sentir-se bela, não apesar do tempo, mas com ele. Ao acordar, os raios de sol dançavam suavemente pelo quarto, iluminando a penumbra. Miguel abriu os olhos, e o sorriso que ele lhe deu era puro e verdadeiro, um convite para um novo dia. "Bom dia, meu amor", ele sussurrou, a voz ainda rouca de sono. Aurora sentiu um rubor subir-lhe às maçãs do rosto, um sentimento juvenil que a surpreendia. Ela nunca tinha sido chamada de meu amor de uma forma tão sincera, tão cheia de carinho. Os dias se desdobravam com uma nova melodia. O relacionamento com Miguel não era apenas um romance tardio, era um portal para uma nova vida. O toque dele se tornou um bálsamo diário, uma lembrança constante de que ela era vista, amada e desejada. Ele a abraçava sem aviso, segurava sua mão enquanto caminhavam, beijava-lhe a testa ao se despedirem. Cada gesto era um fio que costurava as feridas de sua invisibilidade, curando-a de décadas de privação emocional. A transformação de Aurora não era apenas interna, ela começou a florescer por fora. As roupas escuras e sem vida que usava, como uma armadura de sua invisibilidade, deram lugar a cores mais vibrantes, tecidos mais leves. Ela penteava os cabelos grisalhos com um novo cuidado, e o brilho em seus olhos era o seu melhor adorno. O cansaço crônico que a acompanhava por anos começou a diminuir, substituído por uma energia que a impulsionava a buscar mais da vida. O primeiro passo foi em seu trabalho. Durante anos, ela havia sido a confeiteira do bairro, mas seu trabalho era uma rotina maçante, cheia de clientes que mal a viam, apenas queriam seus bolos. Aquele trabalho era seguro, mas também uma prisão. O cheiro de açúcar e farinha, que antes a confortava, agora parecia sufocá-la, lembrando-a de uma vida vivida para o paladar dos outros. Em uma tarde ensolarada, depois de um almoço com Miguel, ela tomou uma decisão audaciosa. Sentada em seu pequeno jardim, observando as borboletas dançarem entre as flores, ela ligou para sua chefe. "Eu gostaria de comunicar que estou me aposentando", ela disse, a voz firme, embora as mãos tremessem. A mulher do outro lado da linha ficou surpresa, mas Aurora continuou, explicando que era hora de cuidar de si mesma. Desligou o telefone com um suspiro de alívio que parecia ter vindo de sua alma. Era o fim de uma era e o começo de algo novo. Com o tempo livre, Aurora começou a explorar paixões adormecidas. Lembrou-se de um velho conjunto de pincéis e tintas que havia guardado por décadas, esquecidos no fundo de um armário. Começou a pintar. No início, eram paisagens simples, reproduções de fotos antigas. Mas com o tempo, suas telas ganharam cores, formas e uma expressividade que refletia sua própria redescoberta. As rugas em suas mãos, antes cansadas, agora se moviam com uma nova destreza, criando mundos vibrantes em cada pincelada. O cheiro de tinta a óleo se misturava ao cheiro de terra molhada de seu jardim. E para ela, era o aroma da liberdade. Miguel a incentivava em cada passo. Ele montou um pequeno ateliê para ela em um canto iluminado da casa, com uma cavalete de madeira que ele mesmo fez, lixado e polido com o carinho que ele dedicava a tudo que fazia. "Seus quadros são lindos, Aurora", ele dizia, os olhos brilhando de orgulho. "Eles contam a sua história, a beleza que eu vejo em você." A vida com Miguel era um constante aprendizado de amor e aceitação. A intimidade, antes um tabu, tornou-se um refúgio, um lugar onde seus corpos envelhecidos se encontravam com a ternura de almas jovens. Ele adorava suas marcas, suas rugas. Cada linha de seu corpo era uma paisagem que ele explorava com reverência. O sexo não era apenas físico, era um ato de cura, de redescoberta de que ela ainda estava viva, de que seu corpo ainda podia sentir prazer e desejo. Ele a lembrava, com cada toque, que ela era linda, que ela era digna de todo o amor e carinho. Aos poucos, o mundo de Aurora se expandia. A família de Miguel a recebeu de braços abertos. Ele tinha 2 filhos, já adultos, e uma neta, Sofia,
uma menina de 10 anos, com olhos curiosos e um sorriso fácil. A sogra de Miguel, Dona Celeste, uma mulher sábia e de 80 anos, de cabelos brancos como neve e um olhar penetrante, foi a primeira a acolhê-la de verdade. No primeiro almoço em família na casa de Miguel, Aurora estava nervosa. As mãos suavam, o coração batia acelerado. Ela se lembrou das críticas de seu próprio filho, da ideia de que era ridícula. Mas a presença firme e amorosa de Miguel ao seu lado a acalmava. Dona Celeste, sentada à cabeceira da mesa, observou Aurora com um sorriso gentil. Miguel me falou muito de você, Aurora. É bom ver meu filho feliz de novo. Ele merecia alguém para compartilhar a vida e você... Você tem uma luz bonita nos olhos. As palavras da velha senhora foram um bálsamo para a alma de Aurora. Não havia julgamento, apenas aceitação. Os filhos de Miguel, Ana e Pedro eram calorosos e acolhedores. Ana, com seu abraço apertado, disse: "É tão bom ver meu pai sorrindo de verdade, Aurora. A gente sente falta de ver ele tão alegre." Pedro, mais reservado, mas com um olhar gentil, a cumprimentou com um aceno de cabeça e um sorriso discreto. Mas foi Sofia, a neta, quem a tocou mais profundamente. A menina se aproximou de Aurora, observando-a com uma curiosidade inocente. "Vovó Aurora, você faz bolo de fubá com goiabada que meu avô adora." A Aurora sorriu, sentindo um calor no peito. "Faço sim, minha querida, e é uma delícia." "Meu avô nunca sorria tanto antes," Sofia continuou, com a sinceridade das crianças. "Agora ele está sempre sorrindo. E você também." Naquele momento, Aurora percebeu que não era apenas Miguel que estava encontrando um novo amor. Ela também estava encontrando uma nova família, um lugar onde era aceita e amada por quem ela era, com todas as suas marcas e sua história. Os domingos se tornaram almoços em família na casa de Miguel, onde o cheiro de comida caseira se misturava ao som de risadas e conversas animadas. Aurora, que passou a vida inteira em silêncio, agora participava ativamente, contando histórias de sua juventude, compartilhando suas novas paixões pela pintura. Dona Celeste, com sua sabedoria tranquila, sempre a incentivava. "Nunca é tarde para se reinventar, minha filha. A vida é um presente que a gente tem que desembrulhar todos os dias." O relacionamento de Aurora com seu próprio filho, Ricardo, embora ainda tenso, começou a se suavizar lentamente. Depois de ver a felicidade genuína da mãe e a forma como Miguel a tratava com respeito e carinho, Ricardo começou a questionar suas próprias concepções. Ele notou a diferença nos olhos dela, na sua postura. A mãe que ele tentou controlar estava florescendo e ele, pela primeira vez, sentiu um vislumbre de orgulho. Ele não se desculpou formalmente, mas suas visitas se tornaram menos inquisitivas, mais respeitosas. Ele ainda tinha suas reservas, mas a barreira de julgamento começava a ceder. Numa tarde chuvosa de primavera, Miguel a levou para ver um campo de girassóis, uma surpresa que a encheu de alegria. As flores, altas e douradas, voltadas para o sol, eram um espelho de sua própria alma. Ela se viu no meio delas, sentindo o vento em seus cabelos, o cheiro de terra molhada e flores. Ela não era mais invisível. Era uma flor, vibrante, cheia de vida, virada para a luz. Miguel a abraçou por trás, beijando seus cabelos grisalhos. "Você é o meu girassol, Aurora," ele sussurrou. "Sempre buscando a luz, não importa a tempestade." Ela se virou para ele, os olhos marejados. "Você me salvou, Miguel. Você me ensinou a viver de novo." Ele balançou a cabeça, um sorriso gentil nos lábios. "Eu não salvei ninguém, meu amor. Eu só vi a luz que já existia dentro de você e te ajudei a acendê-la de novo. Você fez todo o trabalho." Eles ficaram ali, abraçados, no meio do campo de girassóis, sob o céu que se abria para revelar um arco-íris. As rugas em seus rostos, as marcas do tempo em suas mãos eram apenas testemunhas de uma jornada longa e cheia de desafios. Mas agora juntas, elas contavam uma história de resiliência, de redescoberta, de amor tardio que era, na verdade, o amor mais puro e verdadeiro que eles poderiam ter encontrado. Aquele abraço não era apenas um gesto físico, era uma união de almas que finalmente haviam encontrado seu lar uma na outra. E Aurora, com o coração transbordando, sentiu-se finalmente em paz, completa e infinitamente amada. O cheiro de maresia e protetor solar misturava-se à brisa morna da praia, acariciando os cabelos grisalhos de Aurora. 5 anos haviam se passado desde aquele dia transformador no campo de girassóis. E a vida, antes uma névoa acinzentada, agora irradiava cores vibrantes de uma luz constante. Ela e Miguel estavam sentados em uma cadeira de praia, os pés descalços na areia morna, observando a neta de Miguel, Sofia, agora uma adolescente risonha, construindo castelos de areia com seus primos mais novos. A casa na praia
Um pequeno refúgio simples, mas cheio de vida. Era o cenário para os encontros em família que se tornaram a joia mais preciosa de Aurora. A pele de Aurora, embora ainda marcada pelo tempo, agora exibia um tom dourado do sol. E o sorriso em seus lábios era genuíno e relaxado. As rugas ao redor dos olhos aprofundaram-se com as risadas, não com as preocupações. Ela segurava a mão de Miguel, cujos dedos entrelaçados nos dela pareciam uma extensão natural de seu próprio corpo. A intimidade que haviam construído era sólida, profunda, uma rocha em meio às marés da vida. Ele a olhou, seus olhos castanhos ainda cheios da mesma adoração que a havia resgatado da invisibilidade. "Você está tão bonita hoje, Aurora", ele sussurrou, e o elogio, vindo dele, ainda a fazia corar levemente, mesmo depois de tantos anos. O toque dele em seu rosto, o beijo suave em sua testa, eram a confirmação diária de que ela era vista, amada e eternamente presente. A vida de Aurora era agora um mosaico de cores e emoções que ela nunca pensou que experimentaria. As manhãs começavam com o cheiro de café e as risadas de Miguel, seguidas por horas em seu ateliê improvisado. Seus quadros, antes tímidos e monocromáticos, explodiam em cores, retratando paisagens da alma, flores vibrantes e retratos de um amor redescoberto. Ela vendia algumas de suas obras em feiras de artesanato, e o reconhecimento de seu talento era um doce eco da sua própria voz, que ela havia encontrado. Os domingos eram sempre preenchidos com a energia dos netos de Miguel, e ocasionalmente de seu próprio filho, Ricardo. A relação com Ricardo havia se curado lentamente, como uma ferida antiga que finalmente cicatriza. Ele, agora, não vinha para fiscalizar, mas para partilhar. Via a felicidade radiante de sua mãe, a forma como Miguel a tratava com reverência e amor, e a rigidez em seu coração havia finalmente se desfeito. Ele não se desculpou com palavras, mas com o respeito em seus olhos, com um abraço mais apertado, com a aceitação silenciosa de que sua mãe tinha o direito de ser feliz à sua própria maneira. Ele, inclusive, a incentivava com a pintura, comprando suas telas para decorar seu escritório. Dona Celeste, a sábia sogra de Miguel, havia falecido há alguns meses, deixando um vazio, mas também um legado de aceitação e amor incondicional. Sua presença, contudo, ainda era sentida nos almoços de domingo, em cada risada, em cada gesto de carinho. "A vida é um presente", ela costumava dizer, "e o amor é o laço que a gente desembrulha todos os dias." Aurora olhou para o mar, as ondas quebrando suavemente na areia. A brisa trazia consigo o cheiro de uma nova estação, de novas possibilidades. Ela se lembrava daquela noite, anos atrás, quando, em um sussurro quase inaudível, disse a Miguel: "Faz anos que não sou tocada." E a resposta dele, hoje muda, ressoava em sua alma como um juramento cumprido. Não foi sorte, ela pensou. Não foi um acaso do destino que a trouxe até Miguel. Foi escolha. A escolha de não se render à invisibilidade, de enfrentar o julgamento, de derrubar os muros que ela mesma havia construído. Foi a escolha de se permitir sentir, de se permitir amar, de se permitir ser amada. Foi a escolha de viver, de desabrochar, mesmo quando o mundo dizia que seu tempo havia passado. Miguel apertou sua mão. "Pensando em quê, meu amor?" Ela sorriu, virando-se para ele, os olhos marejados de uma alegria profunda. "Pensando em como a vida é linda quando a gente decide vivê-la de verdade. E você? Já se sentiu invisível? Já sentiu o peso do tempo e o silêncio da alma que anseia por um toque, por um olhar que a reconheça? Se a história de Aurora e Miguel te deu esperança, se a chama de algo novo se acendeu em seu coração, se inscreva em nosso canal Amor e Cura. Deixe seu like, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir e nos conte nos comentários como essa mensagem tocou você. A história de Aurora é a prova viva de que a idade é apenas um número e que o coração, não importa quantas décadas tenha vivido, sempre pode florescer novamente. Nunca é tarde para ser amada. Nunca é tarde para ser vista. Nunca é tarde para sussurrar "hoje muda" e acreditar que o amor, em sua forma mais pura e curativa, está esperando para te encontrar. Abrace sua beleza, suas rugas, sua história. Abra-se para a vida. O seu próprio hoje muda pode estar mais perto do que você imagina.